Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 20 de junho de 2024 para juntos lermos a palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje se encontra em 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19. Amanhã já encerraremos este livro, então vamos que vamos. Sem mais delongas, 1 Reis, capítulo 17. Elias anuncia uma grande seca. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias é alimentado por corvos. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. A viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para o seu filho. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Então a mulher reclamou a Elias: O que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em sua própria cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa, entregou-o à sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, homem que temia muito o Senhor.
Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e a todos os rios do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi em uma direção e Obadias em outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias foi encontrá-lo. Obadias o reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues teu servo a Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não tenha enviado alguém para procurar por ti. Sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não te haviam encontrado. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for e disser isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Eu que sou teu servo, sou temente ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneci comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui, ele vai me matar. Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias no Monte Carmelo. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu, nem deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras,
uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeados 2 seás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. E façam o mesmo novamente, disse. Eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo. Eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao rio Quizon e lá os matou. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Só com a mão de Deus mesmo, né? 1 Reis, capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor aparece a Elias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida." O Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Nisi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou." O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. "Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe", disse, "e então irei contigo." "Vá e volte", respondeu Elias. "Lembre-se do que fiz a você." Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Encerramos nossa leitura por hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 20. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 20 de junho de 2024. Parabéns aos casais que estão completando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida hoje. Parabéns também ao Oswaldo Marçal, nosso colega do Colégio Agrícola, a Lara Lima, lá de Goiânia, ao Michel Rocha, de Biporã, a Aldirlene Silva, lá de Rio Verde, a Zaira Morgana, lá de Rondonópolis, e o Jesuel Júnior, de Três Lagoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer por conceder mais um ano de vida ao Oswaldo Marçal, a Lara Lima, ao Michel Rocha, a Aldirlene Silva, a Zaira Morgana e ao Jesuel Júnior. Também agradecemos ao Senhor por conceder mais um ano de vida a todos os aniversariantes desse dia, bem como aos casais que estão completando mais um ano de casados e os bebezinhos completando o mêsversário. Rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre sua vida, Pai querido, que eles sejam alcançados, ó Pai, pela graça salvadora do Senhor, aqueles que ainda não foram, e aqueles que já foram, que possam permanecer firmes e inabaláveis na fé no Senhor Jesus Cristo. Pai querido, derrame sobre eles muito amor, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra cabalmente em cada ano que o Senhor lhes conceder viver, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?